E aí, moçada, professor Julião na área. Hoje, para que a gente possa estudar equilíbrio molecular. Fica ligado na vinheta. Equilíbrio molecular, quando é que ele ocorre? Quais são as condições necessárias para que haja equilíbrio químico? Bom, primeiro eu preciso que a reação que vai atingir o equilíbrio químico seja reversível, né? Uma reação reversível é fácil de observar. Ela tem a setinha nos dois sentidos, no sentido direto, onde reagente se transforma em produto, mas ela também tem no sentido inverso, aonde esses produtos retornam a reagente. Esse processo é dinâmico, não para de ocorrer nunca, né? E a partir do instante que o equilíbrio ele é atingido, no momento que se atinge o equilíbrio químico, vamos perceber que as concentrações, tanto desses reagentes como desses produtos, não se alteram mais. Imagina duas salas de aula com uma porta comum entre as salas e que os alunos comecem a se movimentar de um lado para outro. E por mais que eles se movimentem, a quantidade de alunos em cada sala se mantém constante. Vai ter um equilíbrio ali. E isso ocorre porque o deslocamento dessas moléculas que viram produtos e que viram os reagentes, elas passam a ter velocidades iguais. Trocando em outras palavras, a velocidade com que a reação química ocorre no sentido direto passa a ser igual à velocidade que ela ocorre no sentido inverso. Porém, como o processo é dinâmico, não parou, eu não posso dizer que é igual a zero. A velocidade, existe velocidade, então, portanto, tem que ser diferente de zero. Bom, velocidade direta igual a velocidade inversa. O que significa isso? Que as concentrações dos reagentes produtos permanecem constantes. E se permanece constante, podemos enxergar isso em um gráfico. Esse gráfico mostra que, no sentido direto, a velocidade vai diminuindo porque os reagentes estão sendo consumidos. E no sentido inverso, a velocidade vai aumentando porque está aumentando a formação dos produtos. Até que se atinge o equilíbrio químico, que neste gráfico é nesse ponto. Então, esse vai ser o momento, né, o tempo em que atingiu o equilíbrio químico. E a partir desse instante, então podemos dizer que a velocidade direta é igual à velocidade inversa, ou seja, a partir desse ponto, posso afirmar que o equilíbrio foi atingido. Atinge o equilíbrio. Bom, trocando em outras palavras, podemos enxergar essa mesma ideia pela concentração versus o tempo. Nós estamos vendo novamente que o gráfico dos reagentes vai diminuindo a sua quantidade, porque ele está sendo consumido, e a quantidade do produto vai aumentando. No instante que o gráfico passa a ficar constante, nesse instante que a gente vai dizer que o equilíbrio foi atingido. E se nesse instante o equilíbrio foi atingido, então a partir daí a concentração do reagente e também a concentração do produto não mais será alterada, vai se manter constante. Nesse gráfico percebemos que esse instante que o equilíbrio é atingido é a partir desse ponto do gráfico que então a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos, ela é constante. Mas você viu, ela é constante, mas ela não é igual. Eu não disse que a concentração do reagente é igual à concentração do produto. Eu disse que ambas as concentrações não serão mais alteradas, seja lá o valor delas. Que nesse gráfico aqui a gente está nitidamente vendo que a concentração do reagente é maior do que a concentração do produto. E neste outro, a gente está vendo que a concentração do reagente é menor do que a concentração do produto. Mas não é isso que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar a partir desse instante aqui,
a concentração não se altera mais, então o equilíbrio foi atingido. Bom, vamos pensar o seguinte, como que expressamos o equilíbrio químico? A expressão do equilíbrio químico é através da constante de equilíbrio químico. E montar a constante do equilíbrio químico é fácil, basta que você coloque o produto em cima e o reagente embaixo. Isso tomando o sentido direto como referencial. Então, sempre o sentido direto. Então, se a gente tem reagente em equilíbrio com o produto, nós vamos considerar esse sentido como sendo direto. Colocamos o produto em cima, o reagente embaixo. As medidas de constante de equilíbrio depende se a gente está mexendo com concentração molar ou se a gente está mexendo com pressão parcial. Concentração molar, mol por litro. Pressão pode ser na unidade de ATM, né? Mas ele que vai definir isso no exercício. Então, coloca lá, Kc. O que é? K, constante de equilíbrio. C, concentração molar. Então, colocamos a concentração dos produtos, concentração molar dos produtos, dividido pela concentração molar dos reagentes. Mas veja bem, se eu tiver alguma substância na reação no estado sólido, essa substância não vai fazer parte da expressão da constante de equilíbrio. Vai ficar de fora, faz parte da reação, mas não tem como entrar matematicamente na expressão, porque a gente não mede concentração de sólido. Do mesmo jeito, o Kp, que é a constante de equilíbrio para pressões parciais, vai ficar lá, pressão parcial do produto sobre pressão parcial do reagente. Só que pressão é para gás, então nesse caso só os gases vão entrar na expressão do Kp. Vejamos um primeiro exemplo. Aqui ele deseja que você ache o valor do Kp. Para montar o Kp, a expressão do Kp, nós vamos colocar produto sobre reagente. Então, concentração do produto, que é o N2O4, né, o tetróxido de dinitrogênio, dividido pela concentração do reagente, que é o NO2. Como o reagente tem um coeficiente 2, então aqui tem que estar elevado ao quadrado. Aí vamos calcular a constante. O que a gente faz aqui? A concentração no equilíbrio é a partir desse instante. Então, se a gente pontilhar aqui, a gente vai chegar ao valor de 1, né? 1 o quê? 1 mol por litro. Agora, a concentração de NO, no momento que foi atingido o equilíbrio químico, é 2. 2 o quê? 2 mol por litro. Só que isso elevado ao quadrado. Então, eu tenho 1 dividido por quanto? 1 dividido por 4. E aí, a gente vai cortar esse mol por litro com o quadrado aqui. Então, vai ficar mol a menos 1 vezes litro. Bom, quanto que é 1 sobre 4? 0,25 é o valor da constante. Rendeu aqui a alternativa A de amor. E o próximo exemplo mostra para gente uma equação e logo de cara na equação tem algo que está me chamando a atenção demais, que é isso daqui, ó, sólido. Tá pulando aos olhos, né? Tá falando assim, me veja. E sólido não entra na expressão. Quem é que vai entrar na expressão do Kp? Só quem estiver no estado gasoso. E nós estamos observando aqui, ó, que no estado gasoso eu tenho o gás carbônico e tenho a água. Então, como é que vai ficar a expressão? Então, colocamos, né? Kp é igual. Como não tem nenhum produto no estado gasoso, a gente coloca o número 1. Agora, quem é que se encontra no estado gasoso do lado dos reagentes? O CO2, então, pressão parcial do CO2, vezes a pressão parcial do H2O, certo? Aí é só olhar a alternativa e nós vamos ficar aqui com a alternativa C. Gente, fica ligado até o nosso próximo encontro. Um beijo enorme.
Fiquem com Deus e até lá.